Se você já quis aprender a fazer uma casquinha dessa forma aqui, ó, perfeita, com uma receita profissional estruturada, resistente, crocante, que não quebra fácil, nesse vídeo eu te ensino tudo isso. A receita, o porquê da gente utilizar cada ingrediente, como você pode personalizar a sua casquinha para transformá-la sua, utilizando diferentes aromas ou diferentes ingredientes na receita, e você também aprende a fazer tanto com uma máquina caseira quanto com uma máquina profissional, que é as máquinas que as gelaterias utilizam. Então fica nesse vídeo para aprender a fazer casquinha de todas as formas possíveis e 5 formatos diferentes. Para começar, vamos falar um pouco sobre receita de casquinha como um todo. Trouxe para vocês 4 dos principais ingredientes que são usados para a gente fazer casquinha, tá? Isso daqui a gente está falando do básico quando a gente fala de casquinha. Farinha de trigo, água, qualquer fonte de líquido, açúcar e manteiga ou alguma fonte de gordura, pode ser creme de leite, até creme de leite às vezes utilizam, tá? Então isso daqui é o beabá quando a gente fala de uma receita de casquinha, mas a boa parte do segredo de uma receita de casquinha tá na proporção de cada um desses ingredientes. Isso foi algo que por alguns anos eu apanhei bastante. Você faz uma receita de casquinha e ela acaba ficando muito fina, muito quebradiça, às vezes muito doce, às vezes ela espalha demais, outras vezes ela espalha pouco. E aí se ela espalha pouco, ela tende a ficar grossa até demais e aí o centro não fica crocante. Então a proporção desses ingredientes acaba sendo muito fundamental. Quando a gente fala de manteiga, a manteiga de certa forma ela ajuda a fazer com que a casquinha fique um pouco mais quebradiça, mais fina também. Só que se a gente aumenta muito a manteiga, a casquinha ela fica muito frágil, porque a manteiga naturalmente, a gordura, ela dificulta o desenvolvimento do glúten. E aí, com isso, a casquinha vai ficar muito fina, muito quebradiça, muito frágil. E aí, depois entra o açúcar. O açúcar, ele traz dulçor, mas só que mais do que tudo isso, ele também dificulta o desenvolvimento do glúten, né? Quando a gente fala da farinha como um todo, a farinha ela tem a proteína dela, que parte dela é o glúten. E essa proteína é muito importante para trazer força, né, para a massa. E o açúcar ele ajuda a deixar essa massa um pouco mais quebradiça. Não sei o que você me entende. A diferença de um pão para um bolo está justamente na quantidade de açúcar que vai. Né? O bolo ele tem muito mais açúcar, o bolo é mais quebradiço do que um pão. O açúcar ele também entra para esse sentido. Açúcar demais, a casquinha fica muito doce, vai esparramar demais na hora de você fechar, ela vai esparramar toda e ela vai ficar parecendo um biscoitinho depois, quase que uma tuile. Então, o açúcar acaba agindo de uma forma muito parecida com a manteiga. Excesso dela, sua casquinha vai ficar muito fina, muito quebradiça, muito frágil. A água, ela só entra aqui basicamente para hidratar a farinha que a gente for utilizar. E aqui a gente tem farinha de trigo, pode ser substituída por farinha sem glúten, caso você queira, e também pode fazer uma versão sem glúten. Então, esses são os 4 ingredientes principais e eu vou mostrar agora para vocês a receita mestre, digamos assim, do que eu adiciono aqui de alguns outros ingredientes e a proporção deles para ela ficar perfeita. Então vamos lá, aqui eu trouxe algumas adições que eu já fiz na receita e que para mim a receita fica com uma textura melhor. Primeira delas, isso aqui é por puro sabor, tá bom? É um pouquinho de fubá, tá? Milharina. Eu utilizo parte da farinha, eu utilizo como fubá, milharina, simplesmente para trazer um sabor. Eu notei que uma vez eu fui fazer uma versão de casquinha de fubá e eu gostei tanto do sabor que hoje em dia a minha receita padrão eu utilizo um pouquinho de milharina para ele trazer aquele gostinho de milho. Eu acho que ela dá uma identidade diferente para a casquinha, não fica com gosto tão forte, sabe, de fubá. E aí eu utilizo milharina para isso. Segunda farinha, né, além da farinha de trigo, que eu também utilizo, quantidades bem pequenas, é só tapioca, tá? Ela absorve água de uma forma diferente, ela dá uma textura um pouco mais maleável para a casquinha. Vocês vão ver no processo, quando a gente começar a fazer a casquinha, que é muito importante que a massa tenha uma certa maleabilidade para que ela não quebre com facilidade na hora da gente fazer o molde. E aí tem alguns ingredientes chaves que ajudam a dar essa maleabilidade. Além do açúcar, que é o ingrediente principal, é o açúcar que quando ele está quente, ele fica justamente maleável. E aí rapidamente, quando o açúcar esfria, a casquinha fica dura, né? Mas farinha de tapioca, a tapioca ajuda demais. E aí um outro ingrediente secreto também, totalmente opcional, clara de ovo em pó, albumina. Você pode utilizar clara de ovo normal, eu só utilizo clara de ovo em formato em pó, porque aqui no estúdio eu não uso ovo para quase nada, eu não gosto de ficar jogando gema fora,
Ovo é uma coisa que estraga muito rápido, então eu compro a albumina em pó e utilizo ela no lugar do ovo. A albumina, ela ajuda justamente a deixar a casquinha mais maleável, porque a clara de ovo tem essa característica. Então, albumina totalmente opcional, e você também pode utilizar a clara de ovo normal, que também vai super funcionar. Isso aqui é uma diquinha mais para quem trabalha em cozinha profissional. Beleza, então vamos lá. Pra gente fazer essa receita, galera, qualquer liquidificador funciona, tá? A gente só bate tudo isso no liquidificador. Eu gosto, antes de tudo, misturar as farinhas com antecedência, tá? Que nem a gente vai fazer aqui. Então eu pego farinha de trigo, eu pego a milharina, e agora a gente adiciona goma de tapioca, tá? Uma coisa muito importante: sal. Sem sal, sem graça. Então vamos botar aqui uma boa pitada de sal. Eu normalmente sugiro 1 grama de sal, mas se você for que nem eu, você pode dobrar a quantidade, tá? Pode botar 2 gramas, se quiser pode botar até mais. Eu adoro sal. E aí a gente já também coloca o açúcar. Aqui eu tô usando uma Thermomix, mas gente, Thermomix só tô utilizando ela como meu liquidificador, tá? Vamos adicionar aqui, ó, a nossa manteiga. E vamos adicionar água. Lulo, dá para fazer essa receita sem lactose? Totalmente possível. Dá para fazer sem glúten, sem lactose? Totalmente possível. No lugar dessas farinhas, você pode utilizar uma boa marca de farinha sem glúten, que também vai funcionar muito bem. No lugar da manteiga, você pode usar óleo de coco, você pode usar manteiga ghee. Aí você já tem uma casquinha sem glúten, sem lactose, tá? Super funciona. E a gente adiciona aqui. E aí, tudo que a gente tem que fazer é bater isso para misturar, tá? Lembrando, quando eu comecei, eu nunca botei toda a água da receita, porque eu espero para ver. E aí agora eu vou adicionando a água para a massa ficar mais consistente, tá? Teve um ingrediente que eu quase esqueci de botar, tá, gente? É a clara em pó. Aqui no meu caso, para essa receita, eu já sei que meio scoop aqui vai dar a quantidade que eu preciso por quanto eu tô fazendo. No meio do caminho, você abre o liquidificador e aí repara que as bordas, ó, nunca pegam tão bem. Então a gente pega, raspa a lateral, joga a parte que não mistura tão bem para o centro e agora a gente bate de novo. A massa já está basicamente pronta aqui no liquidificador e vamos falar agora sobre aromas. Cara, quando a gente fala de casquinha, eu acho que a parte mais encantadora, aquele cheiro incrível de casquinha. Os 2 ingredientes principais é baunilha e canela, tá? Aqui eu vou usar só baunilha. A baunilha que eu tô utilizando é uma pasta de baunilha, vocês estão vendo? Essa pasta de baunilha não chega a ser uma pasta de baunilha 100% natural, como muitas vezes eu utilizo. Ela tem baunilha natural, mas também tem aroma de baunilha, tá? Isso normalmente é mais utilizado para fazer casquinha, porque o aroma artificial, de certa forma, ajuda a trazer um pouco daquele aroma, sabe, que tende a roubar toda a cena que você entra quando você vai na gelateria. Você pode botar aqui canela em pó, você pode botar noz moscada, você pode botar raspa de laranja, pode pegar algum tipo de chá que você gosta e botar aqui. Juro, tudo isso funciona muito bem. Pra gente aqui hoje, vamos só utilizar a baunilha, que é a minha predileta. Então beleza, ó. Assim que você tirar, a tua massa possivelmente vai estar aparecendo dessa forma. Essa daqui é uma consistência muito boa de massa para a gente trabalhar. O que você pode notar, caso você faça essa massa e aí no dia seguinte ou daqui a algumas horas você for utilizar, se ela ficar um pouco mais grossa do que isso, você pode tranquilamente adicionar aos poucos um pouquinho de água para ajudar a soltar a massa e ela ficar mais nessa consistência aqui, tá bom? Agora que a nossa massa tá pronta, vamos falar sobre maquinário. Bem, então aqui a gente tem 2 modelos de máquinas para a gente fazer casquinha de sorvete. Então aqui eu trouxe uma que eu comprei no Mercado Livre. O link também tá aqui embaixo na descrição, caso você queira comprar. Acho que foi uns 200 então. Aqui a gente tem a bichinha que normalmente é usada nas gelaterias, tá? Que é justamente esse modelo aqui de máquina. Aqui eu tô usando uma top de linha, que é da Super Mix, fenomenal. E aí o que a gente normalmente utiliza para fazer o molde da casquinha? Nessa maquininha aqui, você vai ver que vem um moldezinho desse, tá? Mas isso daqui é o que vai fazer a casquinha sair redonda daqui, a gente depois enrola e faz o cone. Se você quiser gastar uma bagatela a mais dinheiro, pequena, tá? Mas é um investimento que vale a pena, você pode comprar esse daqui. Esse daqui, ó, ele vai deixar mais naquele formato. Sabe quando a gente pega o gelato e o gelato, ele, a casquinha é mais fininha? Esse daqui vai deixar mais nesse formato do gelato italiano, tá? Que a gente conhece. O molde que é utilizado pelas grandes gelaterias, né? Quando a gente tem uma máquina como essa, uma máquina profissional, é justamente um modelador de casquinha. Vocês vão ver a gente utilizando aqui, mas a ideia é, a casquinha sai daqui, quente, a gente pega ela
aqui, enfia nesse molde e aí a gente, de uma forma muito mais fácil, consegue fechar e compactar a casquinha. E aí ela vai ficar padronizada dessa forma aqui, tá bom? Você vê, ó, que ela fica toda muito bem fechada, tampada. E isso aqui é uma coisa que só o molde consegue fazer, tá bom? Aí você consegue fazer vários tamanhos, ó, uma menor assim, como fica, tá bom? Essa é a ideia. Então vamos lá, vamos fazer agora, vamos aquecer essas máquinas, botar elas para funcionar e aí vamos fazer a nossa receita de casquinha. Vamos começar pela máquina amadora, né? Aqui é a máquina doméstica. A máquina aqui já está pré-aquecida. Medidor, eu tenho aqui uma concha medidora, tá? E a gente coloca ela aqui e aí a gente fecha. Eu vou contar junto com vocês aqui o tempo que leva. Normalmente na máquina mais doméstica leva em torno de 2 a 3 minutos. Abrimos aqui, ó, ainda tá bem no comecinho, então vamos fechar. Ó, aqui já deu 3 minutos e 40, muito tempo, botando na metade. Agora a gente vai fazer o segundo teste, utilizando 75%, ó. Tá começando a durar agora, mas se eu deixar muito mais tempo do que isso, daqui a pouco a casquinha vai começar a ressecar e a gente não vai conseguir modelar ela como a gente quer, tá bom? Aqui no primeiro teste tá assim, mas é muito comum na primeira massinha, quando a gente liga a máquina pela primeira vez, ela ainda não sair perfeitinho como a gente quer, tá bom? Mas vamos pegar aqui, ó, aí você vai pegar, você vai dobrar aqui, ó, você vai apenas virar o conezinho e aí você vai segurar ele. Tá feita essa nossa primeira casquinha? Beleza, agora vamos ver, vamos ver qual a diferença utilizando a máquina mais profissional. Uma coisa que é importante, quando for usar a máquina profissa, usa ela já bem pré-aquecida, senão a casquinha, a massa vai grudar toda na máquina. E uma coisa que pode te ajudar demais é um spray desmoldante, tá? E aí o spray desmoldante ele vai entrar bem nessas cavidades aqui, que nem sempre a manteiga vai entrar. Além disso, manteiga também vai queimar, enquanto que o spray desmoldante, como é basicamente óleo de soja, não vai queimar, tá? Vamos começar pela forma tradicional. Usa um medidor da casquinha, né? E aí você vai descer. Na máquina profissional, você viu que na amadora demorou mais ou menos uns 3 minutos e 30, 4 minutos. Aqui vai levar pouco mais de 1 minuto, tá? E aí a gente bota o timer, senão ela realmente queima. Ó, agora vamos lá. Vamos pegar aqui. Vou mostrar aqui pra vocês o tempo normal da gente fazer isso, ó. Vai ficar perfeito. Você vê que ela ainda não é totalmente nivelada, você tá vendo? Ela vai caindo pra cá. Isso acontece porque a gente faz um círculo e naturalmente quando a gente transforma esse círculo num cone, ele vai ter esse formato arredondado. Pra gente ter o formato praticamente todo reto, a gente tem que fazer quase que uma semisfera. Vou mostrar pra vocês como que isso funciona. A gente muda um pouco a forma até que a gente joga a massa na máquina. Então a gente pega aqui o nosso medidor, a gente primeiro faz uma listra aqui, e depois a gente faz uma listra reta. Eu sei o que você tá pensando, tá? Mas essa é a técnica, não é sacanagem. Agora você fecha. A gente quer que isso aqui aconteça, ó. Você quer que vaze um pouquinho de massa da borda. Essa massa que vaza, você pega, pode ser qualquer coisinha, tá? Aqui eu tô usando um pegador. A gente pega aqui, corta esse excesso. Agora a gente sobe aqui. Isso pode acontecer às vezes. Ela queria agarrar, pega ela aqui. Eu viro ela, dou uma fechadinha. Ó, você vê aqui que agora ela tá virando... É como se fosse uma semisfera, né? Ela não tá uma redondinha. Ela tá descendo aqui, ela tá mais fina. Aqui ela tá quase que achatada. Essa parte que tá quase achatada é a parte que vai pra cima. Joga no modelador. Ela tá praticamente reta, tá? Vamos comparar aqui com a normal. É um detalhe, mas boas gelaterias normalmente fazem, tá? Essa padronizada. Então vamos pro formato número 2. Esse aqui é o segundo mais normal nas gelaterias, que são aqueles disquinhos, né? Você vai pegar e a gente vai colocar aqui em 4 pontos diferentes da máquina. Vamos fechar. Agora vamos pro formato número 3. Para esse formato número 3, a gente vai fazer o mesmo disquinho, mas vai ter um detalhe, vocês vão ver. Ó, aí você pega um disquinho assim, e aí a gente vai dobrar ao meio, pega aqui, e aí você puxa ele para você. Dá para fazer o tamanho que quiser, né? É claro. Ó, isso também é uma forma bonita. Às vezes, em vez de você trabalhar com disquinho, você pode trabalhar com o biscoitinho da sorte, ó. Fica legal. Vamos agora pro quarto formato. Para esse, a gente já vai usar um pouco mais de massa. E vamos lá. 1 minuto. Aqui ele fica assim. E o que a gente pode pegar aqui? Você pode pegar um copo, qualquer coisa. Tira a casquinha, bota aqui. E aí você vai segurar. Você pode botar um copo contra o outro também, ó. E pronto. Você tem um belíssimo copinho para botar o sorvete. Quinto formato. A gente vai pegar a massa, vai fazer ela assim, ó. Quase igual a outra. Fecha. Vai ficar melhor. O quê? Essa panela. Isso aqui? A tábua dessa panela vai ficar melhor do que a sua ideia. Isso aqui? Isso aí.
Pega aqui, ó, o cabo da panela, coloca bem no centro. Aqui a gente vai fazer um taco de casquinha. Só deixar. Bem, pessoal, por hoje é isso esse nosso vídeo. Se você acha que pode encaixar aqui ou trazer outros vídeos ensinando sabores diferentes de casquinha ou como aplicar cada uma dessas técnicas, né? Ou seja, colocando o sorvete aqui dentro do taco e fazendo um taco gelato ou fazendo algum tipo de corneto que pode ser algo interessante, enfim. Se você acha que isso cabe, deixa aqui a sua sugestão embaixo do vídeo. Se esse vídeo te agregou de alguma forma, por favor, dá um joinha, compartilha aí com algum amigo que você acha que também vai ajudar essa informação. E é isso. Espero que vocês façam essa casquinha em casa. Agradeço demais aí vocês. Qualquer dúvida, coloca um comentário aqui embaixo. Muito obrigado, muita boa sorte. Tchau, tchau.